Olá pessoal, o vídeo de hoje traz um tema que interessa muita gente: lidar com as emoções sem usar a comida. Parece complexo e de fato é. As emoções moram dentro do nosso inconsciente e existem bem antes da gente nascer. Não é possível controlar as emoções, é possível melhorar a sua relação com elas à medida que você mergulha na jornada do autoconhecimento, convive com outras pessoas, compreende as atitudes da sua família, dos seus antepassados. Isso tudo ajuda a gente a formar uma inteligência emocional e aí de fato lidar melhor com essas sensações. Existe uma forte ligação entre comida e as emoções e fica muito fácil perceber isso porque todo mundo já viveu uma situação em que percebeu a conexão entre essas duas coisas. Quando a gente prepara uma comida para alguém ou quando a gente recebe uma comida como carinho, como presente, é uma maneira de demonstrar afeto e de demonstrar amor. Alguns alimentos, por exemplo, os doces, são muito utilizados como recompensa para uma situação ruim. E também quando a gente deixa de comer alguns alimentos, quando a gente faz alguma privação alimentar de algum alimento que a gente gosta muito, é possível perceber a sensação de tristeza, de privação e de desconforto. E aí a gente chega num ponto central. A comida é muitas vezes usada para diminuir as situações desagradáveis e ampliar as situações agradáveis. E o nosso estado emocional também interfere muito no nosso apetite. Então tem algumas pessoas que quando estão muito felizes ou muito tristes, acabam comendo muito e outras pessoas não conseguem comer nada. Não é possível separar a comida das emoções e nem se deve, né? O desequilíbrio acontece quando a gente usa a comida para tapar um vazio emocional que não tem nada a ver com comida. O comer emocional é quando a gente usa a comida para reduzir esses sentimentos desagradáveis, como a ansiedade, por exemplo. Quem aprende a comer assim tende a repetir esse comportamento todas as vezes que vive esse tipo de situação. E esse aprendizado ele pode começar muitas vezes lá na infância. Pode parecer inofensivo, mas quando os pais usam comida como premiação ou como recompensa, estão de alguma forma ensinando às suas crianças que a comida é um ótimo tapa-buraco emocional e pode ser usada assim. E a repetição sistemática desse tipo de comportamento pode atrapalhar a criança na identificação do que é fome emocional e o que é fome física. E já que a ansiedade tem tudo a ver com isso, vale a pena falar um pouquinho sobre ela. Bom, a ansiedade é o nome que algumas pessoas dão para todos os tipos de desconforto que acontecem no dia a dia da vida de qualquer adulto. Mas a ansiedade mesmo, a real, ela tem sintomas muito específicos e pode ser tratada. Alguns dos sintomas são aperto no peito, taquicardia, falta de ar, sudorese, mão e pé gelado, por exemplo. Portanto, o seu cansaço quando você chega em casa, ou as suas frustrações, sejam com o seu trabalho, ou com o seu parceiro ou parceira, né? Ou a rotina extenuante que deve ser pai e mãe de família, né? O dia a dia da casa, o desconforto por não estar comendo arroz e feijão, então aquela fome de doce no final do dia, isso tudo não é necessariamente ansiedade. É uma outra coisa, mas não necessariamente ansiedade. É importante dizer que a ansiedade, a depressão ou qualquer outra condição psiquiátrica interfere na maneira como a gente se alimenta e isso pode ser uma boa maneira de identificar esse tipo de condição em você ou em pessoas do seu convívio. Então, a alteração no padrão alimentar pode ser um sintoma de alguma doença psiquiátrica. E o único profissional que pode te ajudar a tratar esse tipo de situação são o psicólogo e o psiquiatra. Aliás, terapia é um excelente investimento e deveria ser acessível para todo mundo. Bom, então como de fato resolver essa situação? Primeiro, identificando esses sentimentos, essas emoções e dando nome a elas. É importante buscar compreendê-las, perceber que tipo de situação desencadeiam essas emoções. E é importante dar nome aos bois. Ansiedade é ansiedade, todo o resto é outra coisa.
E quando você perceber que a busca da comida está relacionada a um comer emocional, é importante se perguntar, bom, o que realmente eu preciso? Será que é de comida mesmo que eu preciso? Ou é de descanso? Ou é de estímulo intelectual? Ou é de um abraço, de um afeto, de uma convivência mais íntima com a minha família? É importante descobrir da onde vem essa sensação de vazio que acaba te levando a buscar por comida. Uma outra coisa muito importante, é importante perceber se você está repetindo esse tipo de comportamento com as crianças, que são as pessoas que estão aprendendo a comer com você. Então, é importante dizer, comida não é moeda de troca e não deve ser usada como recompensa, especialmente os doces. Terceiro, é muito importante achar uma outra maneira de buscar conforto, de se distrair, sem necessariamente buscar por comida. Então, se é um banho, se é um passeio, se é atividade física, né, se é descanso. Então, de fato, é importante resolver o que se propõe a fazer, porque senão você vai acabar tendo 2 problemas e não resolvendo nenhum. Comida não conserta e nem resolve nada. Comida às vezes distrai você de algum problema, mas aí você acaba não resolvendo o problema original e eventualmente criando um problema novo. E quando não for possível, evitar o comer emocional. Bom, então quando isso acontecer, é importante viver essa situação como uma experiência de aprendizado, porque certamente ela pode se repetir em outras situações. Então, viver essa experiência como aprendizado sem julgamento, sem fazer uma análise moral daquilo. Comer com calma, comer devagar, com tranquilidade, apreciando o momento. E sem julgamento, sem olhar para essa situação como uma falha. Se você estiver na busca do autoconhecimento, este é o processo e é assim que a gente aprende. Bom, então se você gostou desse conteúdo, continue assistindo a série. Deixe recado, manda um direct, espalha essas informações, compartilhe, curta, isso é muito importante para mim. Na sexta-feira que vem a gente se vê de novo. Até lá, um beijo, tchau!